Ora, nesta sexta-feira, nada melhor do que falarmos de marketing político para líderes e partidos políticos africanos. Uma primeira entrevista foi feita ao telefone, na preparação desta obra de Edgar Leandro, sobre marketing político. Hoje recebemos-lo aqui em estúdio para falarmos com mais desenvoltura, porque as limitações ao telefone já às vezes não permitem que se dê uma explicação mais exaustiva. Muito bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, João Pinto, JP, meu amigo. É um prazer estar aqui presencialmente, depois daquela primeira abordagem, quando estávamos no exterior do país. Muito obrigado, parabéns aqui pela programação, tem sido cada vez mais brilhante, mais reconhecida, e pelas vossas brilhantes instalações. Muito obrigado. Para melhorar ainda mais também. Ok, então, portanto, já tivemos uma primeira informação relativamente a esta obra. Hoje, se calhar, não aprofundando com os detalhes, mas sobretudo para olharmos um pouco para a necessidade que existe cada vez mais com a população mundial, com mais literacia e mais exigente. Não é? Hoje, quando se olha para o marketing, Edgar, desminta se a te ver errado, a pessoa que vai fazer isso, ou que está a ser indicada para um certo cargo, não basta só parecer, tem que ser, sobretudo, criar empatia. Naturalmente. Empatia, diz-se hoje, alguns cientistas defendem que empatia é tudo. E cada vez mais os líderes políticos mundiais e africanos, naturalmente. Nas organizações também, né? Nas organizações também, empresariais, não governamentais, devem ter isso presente, porque a globalização atingiu de tal forma as nossas vidas que as novas gerações e as gerações vindouras exigem mudanças. E as mudanças são baseadas no comportamento da pessoa, no comportamento humano. E o comportamento humano, para uma melhor interação entre o político e o povo e o cidadão, tem que gerar empatia. Mas portanto, o estudo, quando é feito com base em questões do nosso continente, porque aqui coisas que são muito culturais, outras que são muito ocidentais, e normalmente quando se olha para o chefe, é um chefe para sempre, não é? O que é que isto engaja num estudo como este? As pessoas têm aquela coisa que chamam de síndrome, não é síndrome de Estocolmo, mas apegam-se a uma pessoa e não conseguem desassociar essa pessoa fora daquele cargo. Pois, isto está muito relacionado àquilo que nós desenhamos como ídolos. Criamos a empatia, voltar aqui à questão da empatia, mas as culturas africanas, a política africana, habituou-nos também um bocadinho a isso. Se o João Pinto reparar, tanto as democracias africanas passaram por um sistema democrático muito recentemente. Portanto, nós vimos de um sistema autoritarismo, onde o líder perpetuava no poder durante dezenas de anos e as pessoas foram crescendo, habituando-se que o líder é uno. Portanto, não existe a democracia. Portanto, a democracia vem exatamente para mudar esse paradigma. Nós já verificamos isso um bocadinho no Ocidente, que tem uma cultura democrática muito antiquada, países com mais de 100 anos de democracia, processos eleitorais. A África é embrionária nesse processo e está muito relacionado também aos novos tempos, às mudanças, os paradigmas políticos, as gerações que hoje temos exigem líderes novos, frescos, não na perspectiva visual ou facial, mas com mentalidades que possam inspirá-los para que possa existir uma melhor conexão entre os jovens e os políticos. Quando fala dessa história das gerações, é crível que a partir dos 40 é a idade para que a pessoa possa ser credível também, que as pessoas olhem para ele e sintam que tem serenidade, tem sabedoria para dirigir qualquer, seja uma nação, seja portanto, uma região autárquica? Naturalmente, a velha história do vinho, quanto mais velho, mais saboroso, não é? Portanto, isto é um facto. A política exige maturidade acima de tudo, João Pinto. E o ciclo da vida mostra-nos que nós, a cada 7 anos, passamos por um ciclo novo de vida,
onde naturalmente a partir dos 35, de acordo com a ciência, começamos a ter um bocadinho mais de maturidade. Logicamente, para dirigir processos políticos, estar a liderar organizações políticas, o que nós fomos habituados é que os mais velhos têm melhor domínio porque já passaram por muita estrada. Portanto, a história da vida diz-nos que se queres saber se essa estrada é boa ou não, pergunta quem lá já passou. Portanto, e o ciclo da vida é este. Portanto, um mais velho com 40, 50, 60 anos já passou por uma estrada onde um jovem de 20, 25, 30 está lá a passar agora. Portanto, e a política, embora os líderes dos últimos 10, 20 anos tenham já uma idade mais diminuída, tanto temos líderes políticos a dirigir nações com 37, 40 anos, portanto, um bocadinho abaixo daquilo que têm sido os padrões da liderança política. Que vinha de um certo processo de Guerra Fria, não é? Exatamente. Porque, exatamente. Portanto, os dois países tinham presentes muito, não digo idosos, mas com idades acima dos 60. Acima dos 60. Acima dos 60. Portanto, e a política é isso. Portanto, um líder político com 70 anos, com 80 anos, não está cansado para a política. É necessário compreender que a política exige, acima de tudo, essa maturidade, e a maturidade está muito relacionada também com o fator idade. Portanto, uma pessoa com 70 anos, com 75, com 80 anos, não está cansado, como se diz aí nos memes das redes sociais, etc. Pelo contrário. Tem a ponderação e a sabedoria necessária para não levar o país ao abismo, exatamente, não é? Exatamente. Nessa questão de marketing político, normalmente em África, principalmente porque estamos baseados num continente, essa história da infalibilidade do líder, né? Sabe tudo, não erra, enfim, o que ele diz é algo que deve ser seguido como se tivesse aquelas duas talas para os cavalos de corrida. Neste livro é abordada essa questão, é preciso, não digo faltar o respeito, mas confrontar decisões dos líderes. Os líderes devem aceitar, deve parecer ao seu eleitor que ele aceita também conselhos. Naturalmente que sim, e nós vamos trazer isso um bocado também no nosso livro, porque é aí onde o presidente Barack Obama realça o importante papel do seu assessor, o seu principal assessor, que foi David Axelrod, que ele diz, tanto, o David Axelrod foi a mente por detrás de mim. Portanto, o presidente Barack Obama tinha coisas muito, muito convictas daquilo que queria fazer, era um bom orador, era um bom estratega, mas sempre ouviu o seu principal consultor, seu principal assessor e os outros, e mesmo em determinados momentos em que ele dizia que vou fazer enquanto líder eu estou aqui, a voz final é minha, portanto baixava, e nós vamos trazer relatos disso no livro, baixava e ouvia os seus assessores. Nós crescemos também, João Pinto, aqui com uma dinâmica de que o SOBA, não devemos nos esquecer que nós estamos numa realidade africana, e o SOBA é o SOBA, e os líderes políticos que hoje são governantes, são tanto presidentes, vêm também desta tendência. Portanto, o SOBA é sempre o que tem a palavra final. O SOBA é sempre o que tem a melhor sapiência. Portanto, mas nós notamos nos dias de hoje, cada vez mais, e em Angola também, que os líderes já conseguem ouvir os seus consultores, os seus assessores, e de alguma forma já tomam decisões meio que colegiais. Ouvindo as partes e naturalmente depois tomando a decisão, que nunca é certa ou errada, é a decisão, mas os líderes hoje já ouvem os seus pares. Edgar Leandro, para realidades como de países que mereceram apoio da então União Soviética, em que houve um processo ideológico muito forte relativamente a quem mando eu, a importância que tem um livro dessa
portanto, dessa dimensão. Este livro vem mostrar também um bocadinho aquilo que é o poder da democracia, João Pinto. Nós que vivemos muito tempo com forte influência de regimes como a União Soviética, que vigoravam na União Soviética, em alguns casos um bocadinho nos Estados Unidos da América, outros países africanos também. Este livro vem mostrar um bocadinho a importância e o poder que a democracia tem para o mundo, para as novas democracias, para a política moderna mundial. E o poder que as instituições democraticamente eleitas ou criadas devem existir na sociedade, que é um problema em África ainda. Portanto, nós estamos paulatinamente a conseguir consolidar o poder das nossas instituições. Nós verificamos recentemente uma cena no Capitólio em 2020, com o então presidente Donald Trump, onde queria, tanto de alguma forma, sobrepor o poder das instituições. E isso não pode existir em democracia, não pode existir em países democráticos, com um sistema democraticamente eleitos. E Angola, a África, está a caminhar um bocadinho para isso, tanto com a queda dos regimes que nós vivemos, que nós crescemos, temos estado cada vez mais a investir, é visível isso a nível dos líderes africanos, a investir nas instituições para que elas sejam mais fortes que as pessoas. Portanto, este é o importante passo que tem de se continuar a dar. As instituições devem ser mais fortes que as pessoas. E sublinha que, de facto, é importante que no ensino fundamental, porque ao tempo da AIM já havia eleições, as pessoas tinham as suas listas, faziam a sua campanha, mas depois houve um ciclo que se fechou no ensino médio, ou abriu-se depois no ensino superior. É importante que se comece a falar de democracia, de marketing político, dos direitos no ensino fundamental, ou defende que tem que ser um pouco mais acima? Para que depois, no futuro, as pessoas sintam que é um exercício normal, né? Ter que ir votar, claro. Exatamente. A nova realidade política africana, para não dizer mundial, exige que essa cultura, esta educação política comece a ser passada muito mais cedo. Portanto, isso tem sido um dos grandes constrangimentos também a nível das eleições em África, um bocadinho a ausência de literacia, comparado com o Ocidente, e com particular destaque para os Estados Unidos da América. Hoje os jovens têm um apetite maior pela política. Os jovens adolescentes hoje têm um acesso fácil à informação, que nos limitava a nós há dezenas de anos atrás. Hoje os jovens não têm isso na palma da mão. E naturalmente é importante que os líderes africanos possam passar a dar essa parte da educação política mais cedo do que nós tivemos, e se calhar mesmo introduzir algumas noções de ciência política na educação primária ou secundária, para que os jovens comecem a perceber melhor a importância da política nas sociedades, no mundo. Até para discutir os seus direitos e deveres, não é? Para discutir os seus direitos e deveres, a questão relacionada aos direitos humanos. Tanto essa interconectividade que tem de existir entre a política e a educação é importante que seja incluída na educação primária ou secundária. Estamos aqui a conversar com o Edgar Leandro. Ele é autor de um livro que está a sair, Marketing Político para Líderes e Partidos Políticos Africanos. Os signos partidários. Nós, se tivermos o nosso exemplo, e quanto mais nós abordarmos de frente as nossas situações, se calhar acalma um pouco essas resistências que existem. Os signos partidários, a bandeira, portanto, a carga, por exemplo, que se traz de um processo como o nosso de conflito, em que as pessoas ainda apontam o dedo um ao outro, no marketing político, e para se ultrapassar o problema com as novas gerações, porque os votantes de 2027, não é? Hoje uns ainda nem têm 18 anos agora, Pois. e isso, como é que de facto esses devem
olhar para frente, sentir que de facto as novas tecnologias estão presentes. Também já vem o tipo de eleições que fazem lá fora, como é que os políticos se engajam e falam com a imprensa. Isso tudo é resumido, é detalhado. Aconselha de facto os políticos a lerem mais sobre marketing político? Não só aconselho, como deixo mesmo um apelo, mais do que racional, emocional. Estamos aqui a fazer o nosso... mais do que racional, emocional, né? Portanto, é importante, sim, João Pinto, é importante que os líderes possam continuar a ler, que sabemos que leem, ler e fazer ler. Ler e fazer ler esse campo da ciência. Portanto, o marketing político deve ter pouco menos de meio século da sua utilização como tal. Nós crescemos um bocadinho com muito alinhadas técnicas de publicidade, as técnicas de propaganda, que hoje que são técnicas e ferramentas que estão dentro do marketing político, mas o marketing político é muito mais do que isso. Vem para dosear um pouco daquilo que por excesso cansa. Exatamente. E para direcionar em alguns casos aquilo que pode ser melhor trabalhado a nível da publicidade, a nível da propaganda. E a juventude hoje tem uma capacidade de mobilização muito forte a nível do continente e do mundo. O acesso rápido, conforme já referimos aqui, às informações que têm através das redes sociais, garantem com que esse poder de mobilização atinja níveis e um alcance muito rápido do que tínhamos em tempos atrás, em períodos anteriores. E o desafio dos líderes naturalmente passa a ser maior. O desafio dos líderes políticos passa a ser maior, porque há necessidade de voltarem a motivar a crença dos jovens eleitores nas suas figuras partidárias, políticas, nos seus signos. É importante que esses jovens consigam ter a sua crença vinculada a uma determinada ideologia. Isso requer mais trabalho do que antes. Requer um trabalho conjunto de marketing político, requer um trabalho conjunto de educação para a política, de educação para a sociedade, a inclusão, a questão da inclusão, a questão da conectividade, da conexão. Portanto, todas essas matrizes devem ser fundamentalmente bem conectadas e relacionadas para que em 2027, o caso de Angola, Zimbábue agora, no dia 23 em agosto. Portanto, é importante que essas conexões sejam cada vez mais aprimoradas para que os líderes africanos consigam captar, resgatar, em alguns casos, essa classe juvenil muito forte. Há tendências, principalmente em África, e estamos mesmo a falar disso, de as pessoas muitas vezes, depois de algum desgaste ou de políticas menos conseguidas, se transformar um vilão em herói. E ao contrário também, e a recíproca verdadeira, não é? O que é que tem a dizer sobre isso? Isso está muito relacionado ao que já falámos há bocadinho, a questão dos sobas, a questão de como crescemos cá em África, a questão das democracias. Mas de repente ele olha assim e diz, afinal de contas o fulano que diziam que era tão mau, não é tão mau assim. As equipas que por exemplo, vão sendo criadas pelos diferentes líderes partidários, que se calhar estão agora, né, porque as eleições é uma corrida de fundo e não de 100 metros, as equipas devem ter muito cuidado agora, não é? Para além do que já se disse, para que o que se faz agora não seja lembrado de maneira mais, vamos lá considerar, drástica no futuro, não é? Porque pode ser apontados os dedos para agora. Naturalmente. E aí entra também, uma vez mais, o papel do marketing político. Porque na composição das equipas, após um período eleitoral, que os dirigentes, os líderes, têm a maior responsabilidade. Após a composição das suas equipas, os seus assessores, os seus governantes, a equipa que compõe um governo, tem responsabilidade acrescida naquilo que é a condução dos destinos de um país, de uma nação. E essa cobrança vem num momento muito curto, a posterior. A cada ciclo que se encerra e a cada ciclo que se inicia eleitoral, surgem as cobranças. Portanto, e esta coisa da eternização do líder,
da eternização do político, cada vez mais com as novas tendências, com a juventude, a nova geração, isto cada vez mais vai passar a deixar de ser uma realidade. Portanto, a eternização dos líderes políticos deixará de ser uma realidade. Mas isso basta que se tenha uma boa resposta às políticas públicas. Políticas públicas na sua implementação, portanto, porque as cobranças surgem daí. Portanto, se as políticas públicas não forem devidamente implementadas, que é aí onde dói o calcanhar de Aquiles, né? Portanto, o cidadão, que ontem foi eleitor, hoje é cidadão, povo, sente aquilo com as políticas públicas implementadas. Portanto, não é com discursos, não é com flores e chocolates. Portanto, é preciso. Agora uma pergunta muito direta. Como especialista, né? E não como autor, mas como especialista em marketing, esta visita que os deputados estão a fazer aos 164 municípios funciona exatamente desta maneira? Ou funciona mesmo para constatação? Pode ser aproveitada para lançar uma espécie de empatia aos cidadãos que lá estão, porque os deputados muitas vezes são vistos como aqueles que estão lá no grupo parlamentar, sentados numa casa à espera das benesses e etc. Não é? E que normalmente não saem para ver o que a população está a passar. É de bater palmas, é de louvar, e eu penso que essas ações têm sido contínuas. E isto deve ser feito de forma permanente, porque o papel dos deputados enquanto representantes do povo é exatamente este, de fiscalizar, que penso que é um bocadinho este o trabalho que está a ser feito pelos deputados, fiscalizar as obras do governo, fiscalizar a implementação das políticas públicas. Portanto, isto de alguma forma dá notas de que os deputados não estão somente lá sentados à espera dos seus benefícios mensais, como se diz, mas estão realmente a constatar em loco aquilo que são as principais ações do governo, do executivo, para que depois possam debater na Casa das Leis e confrontar o próprio governo sobre a sua implementação ou não, que no fim é em benefício da população, em benefício do povo. Já para terminarmos, eu noto que desde a primeira conversa que tivemos cita muito Obama. Que lição podemos aprender, uma vez que houve uma grande euforia durante a sua eleição no continente africano, sendo ele filho de um queniano? Agora os interesses e a América e tal, o Obama vai resolver alguns dos muitos problemas. Ele chegou e disse: ali onde os homens são mais fortes que as instituições, eu não visito. Que lições nós podemos aprender portanto, fruto exatamente das lições que também temos aqui nessa obra? Uma das grandes lições, João Pinto, enfatizo aqui, é o poder das instituições democráticas. A democracia foi uma das bandeiras tanto do presidente Barack Obama, tanto o poder democrático, mostrar que as pessoas não devem sobrepor as instituições. Nós vamos aprender e vamos trazer muitas lições do presidente Barack Obama e do seu estratega David Axelrod, a começar pela composição das equipas, quer de campanha, quer de governo. Em determinados casos, parte da equipa que trabalha em campanha deve continuar no governo, porque os assessores que dominam determinado nicho de um processo de marketing devem fazer o marketing permanente. O candidato, quando eleito, passa a ser o político, o governante, e deve fazer uma ação contínua de marketing político. Além da construção, que eu falei também na nossa primeira entrevista, dos slogans de campanha. Isto é uma componente muito importante a nível do marketing eleitoral. Isso baseado no Yes We Can. Yes We Can, tanto que os slogans devem ser inclusivos, acima de tudo. Fora outras componentes que existem, os slogans devem ser inclusivos. O cidadão eleitor deve se rever naquilo que é a mensagem principal do seu candidato. E aconteceu isso com o presidente Barack Obama. Portanto, ele trouxe uma mensagem inclusiva, que foi um slogan construído pelo seu estratega, David Axelrod. Aliás, os dois slogans, o Yes We Can e o Forward, que foi o slogan da continuidade da presidência em 2012,
além de todo o processo de participação política, a participação cidadã que tem de existir, a conexão com o eleitorado, a conexão com os motoristas. Falamos aqui nos bastidores dos taxistas, do combustível. Tem que existir isso. Tanto os motoristas a nível do mundo representam uma classe de mobilização muito forte. Portanto, nós vamos trazer inúmeras lições. Foram os motoristas que estiveram na base também do Brasil, da história do ataque às instituições, né? Exatamente. Mobilizaram-se daquele super país, né? Exatamente. Super país não digo, mas aquele território todo território para enorme, chegarem a Brasília. Exatamente. Portanto, isso tudo nós vamos trazer neste livro. Dizer também que o livro, embora tenha esta temática muito incisiva sobre marketing político, é um livro que vai trazer teorias de gestão para a sociedade em geral, para a classe empresarial, para as organizações não governamentais, para as organizações religiosas, porque o marketing político é transversal a todas essas áreas. E nós vamos apelar, naturalmente, para que as pessoas depois comprem o livro, porque vai ser uma lição de vida para cada um de nós. Vai trazer também lições sobre como esconder escândalos? Isto está muito relacionado à ética na política. E a política... Mas somos humanos, né? A política exige ética, nós devemos respeitar isso. E em Angola devemos considerar que esta questão da ética na política tem sido acentuada muito forte nos últimos anos. A luta contra a corrupção. No nosso livro vamos falar também de forma indireta como Obama conseguiu controlar esse fenómeno menos positivo para a política, e vamos trazer alguns exemplos de como os líderes africanos podem pegar um bocadinho essas estratégias para não eliminar, porque não se elimina a corrupção do dia para a noite, não é? Mas combater com afinco e mostrar cada vez mais ao povo como as políticas de combate à corrupção são fundamentais para a democracia. Bem, agora mesmo para terminar, é que surgem várias situações que eu gostaria de saber o papel das primeiras damas, para quem... Parece-me que a empatia, como a Michelle, já que fala do Obama, né? Sim, teve um impulso muito grande. Agora no Brasil, Lula, a esposa também teve, sim, né? Sim. Não descurando, né? Em África as primeiras damas têm esse valor, as pessoas olham para elas também como modelos para seguir, dizendo, uma grande mulher ao lado do futuro presidente, do futuro dirigente. Sim, vejamos, João Pinto, nos Estados Unidos da América, em período eleitoral, os candidatos nunca aparecem sozinhos, diferente de África. Os candidatos aparecem sempre com seu vice, aparecem sempre com a sua família, mulher, filhos. Em África não, tanto porque nós somos uma sociedade patriarcal e a figura que eleva-se é a figura do homem, tanto, e o papel das primeiras damas acaba por ser aqui um bocadinho submisso, um bocadinho escondido na sua componente publicitária, na sua componente de campanha. Mas as primeiras damas têm um papel fundamental naquilo que é a intervenção e a liderança de um presidente, naturalmente. Muito pelo facto de ser o ombro que se deita ao lado depois dos inúmeros problemas que qualquer presidente deve ter para dirigir uma nação. Mas isto é uma coisa que em África ainda não verificamos com muita assiduidade. A presença da primeira-dama ao lado do presidente, mas isto é comum nos Estados Unidos da América, é comum em muitos países da América Latina. Portanto, África acreditamos que ainda está a cavalgar por aí. Muito bom, então, Marketing Político para Líderes e Partidos Políticos Africanos é a obra de Edgar Leandro. O caso de Barack Obama e do estrategista-chefe David Axelrod é a proposta que vem para o universo político, económico e social do país. Isto está para o dia? Nós vamos fazer o lançamento do livro no último trimestre de 2023. Portanto, vamos trazer essa prenda de Natal para toda a sociedade angolana. Muito bem. Edgar Leandro, Leandro, muito obrigado por estas palavras aqui, esta conversa, e até a próxima.
Nós é que agradecemos e bom trabalho. Muito obrigado, sim senhora. Vamos daqui a pouco ter outras notícias aqui na Rádio Nova. Atualização às 9.